Então, você já percebeu como na política brasileira uma única entrevista pode virar uma verdadeira bomba? Uma bomba igual essa que está acontecendo lá no estado do Irã, no país do Irã, com Israel, Estados Unidos, que nem aquela guerra que está acontecendo atualmente, agora em fevereiro de 2026 ou março de 2026. Pois foi exatamente isso que acabou de acontecer, pessoal. É isso aí aqui na política brasileira. Mas antes, se inscreve no canal As Principais Notícias, certo? E vamos com tudo aqui. Olha só o que é que eu tenho para vocês aqui hoje. Olha só, foi exatamente isso que aconteceu. O presidente do PL, que é o Valdemar da Costa Neto, ele deu uma entrevista que está dando o que falar, principalmente por causa do assunto do momento, que é o Banco Master, não é verdade? Mas afinal, o que está por trás dessa história toda, né? Vamos lá. É por isso que pode ter um impacto realmente forte na política brasileira nos próximos meses. É o que está por trás dessa história. Vamos entender tudo de uma forma simples, beleza? Recentemente, o presidente do Partido Liberal, o PL, que é o Valdemar da Costa Neto, ele concedeu uma entrevista comentando sobre o chamado caso Master, que vem sendo acompanhado por jornalistas e analistas políticos em Brasília e por todo o povo brasileiro também. Durante a conversa, o Valdemar falou sobre a situação envolvendo o partido e respondeu perguntas sobre investigações e movimentações políticas ligadas a esse tema. Bom, segundo ele, o partido está tranquilo em relação ao caso e acredita que tudo será esclarecido o mais breve possível. Ele também comentou sobre o cenário político atual e sobre o posicionamento do PL diante das discussões que estão acontecendo em todo o nosso país, no Brasil. Bom, como costuma acontecer na política brasileira, quando um líder partidário fala publicamente sobre um assunto sensível, cara, isso rapidamente gera repercussão entre jornalistas, analistas e até dentro do próprio meio político. E foi exatamente isso que aconteceu depois dessa entrevista, entendeu? Agora vem uma curiosidade muito interessante. Por quê? Porque na política brasileira, as entrevistas muitas vezes dizem mais nas entrelinhas do que as próprias palavras. Ou seja, analistas políticos não observam apenas aquilo que foi dito, mas também o tom que é usado, o momento da entrevista, que é o time, né? E até o que não foi dito. Isso acontece porque em Brasília, comunicação também é uma estratégia política, pessoal. É verdade. Olha só. Então, é isso que acontece. Na verdade, muitas vezes essa declaração pública serve para mandar recados políticos, acalmar aliados e até testar a reação da opinião pública. Então, quando o líder de partido grande, como o PL, fala sobre um caso muito sensível, cada frase acaba sendo multiplicada, sendo analisada como se estivesse no modo lupa, entendeu? E para entender melhor a importância dessa entrevista, é preciso lembrar que o Partido Liberal hoje, ele é um dos partidos mais influentes do cenário político brasileiro. E ele ganhou ainda mais protagonismo nos últimos anos e passou a ocupar uma posição central em muitas discussões políticas. Vale lembrar que ele era o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está preso hoje na Papudinha. Bom, nesse contexto, qualquer assunto que envolva o partido acaba ganhando grande repercussão. O chamado caso Master foi citado na entrevista e acabou entrando nesse debate também, justamente por envolver questões políticas e investigações que estão sendo acompanhadas também pela imprensa. E em Brasília, quando um caso começa a circular nos bastidores políticos, ele rapidamente escala e vira tema de entrevistas, debates e análises bem complexas. E quase como um efeito dominó. Primeiro surge a notícia, né? Depois vem o quê? Depois vem as entrevistas e logo em seguida começam as interpretações e especulações gerais. Foi exatamente esse movimento também que começou a acontecer após as declarações do nosso querido aqui Valdemar. Consequências, né? Vamos lá. Agora vamos para a parte mais interessante, as possíveis consequências políticas disso tudo. Quando o presidente de partido fala publicamente sobre um caso em andamento, isso pode gerar alguns efeitos. Primeiro, pode ajudar a controlar a narrativa pública também, né, política, enfim. Ou seja, o partido tenta mostrar sua versão da história antes que outras interpretações dominem o debate. Segundo ponto, essas declarações também servem para acalmar aliados e militantes, mostrando que a liderança está acompanhando toda a situação. Terceiro ponto, entrevistas assim também acabam influenciando o debate político nas redes sociais, nos meios de comunicação e em toda a internet. Hoje em dia, a política não acontece apenas nos bastidores de Brasília, não, muito pelo contrário, acontece bem longe de lá. Ela acontece nas redes sociais, no YouTube, no antigo Twitter, que é o X, né, hoje em dia, no Instagram, enfim, todas as redes sociais, as mais aclamadas hoje em dia. E também em programas de análise política em geral, da televisão aberta e outras mais. Ou seja, uma simples entrevista pode virar um assunto nacional em poucas horas, pode viralizar. E foi exatamente isso que começou a acontecer com essa declaração.
Agora, falando de forma bem direta, né, e aberta, uma coisa que a gente aprende acompanhando toda a política no Brasil, o cenário político, é que cada declaração pública sempre tem um objetivo também estratégico. Raramente alguém fala por acaso, principalmente quando se trata de líderes partidários experientes e exponenciais, né, que são realmente figuras muito importantes públicas no cenário da política do Brasil. Então, entrevistas como essa aqui acabam funcionando quase como um movimento no tabuleiro de xadrez político. Às vezes é para responder críticas, às vezes para posicionar o partido, às vezes simplesmente para mostrar presença também no debate público de repente. Agora fica aí a pergunta: será que essa entrevista do Valdemar da Costa Neto do PL realmente encerra o assunto do caso do Banco Master? Ou ela é apenas um começo de uma nova fase dessa história toda? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa é muito certa. Na política brasileira, muitas vezes, uma declaração é apenas o primeiro capítulo de algo muito, mas muito maior. E você, o que é que acha? Quero ver aqui nos comentários a sua opinião. Essa entrevista foi apenas uma explicação ou tem mais alguma coisa por trás, além, a mais dessa história toda? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de entender notícias com contextos políticos, curiosidades em geral, explicações simples e diretas ao ponto, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente destrincha a política e as notícias de um jeito mais claro, o mais claro possível, de uma forma popular, informal mesmo. Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal As Principais Notícias. Até os próximos vídeos, pessoal.